Bem, irmãos, eu iniciaria dizendo que a razão maior da humanidade é viver. E o inimigo maior da humanidade é morrer. Tudo que nos envolve o mundo, os projetos, os sonhos, os planos, tudo tem a ver com existência. Prolongar a existência, ter uma existência farta, abundante. Isso tem a ver com vida, né? O hino que cantamos aqui, o último hino, fala-nos de vida, né? Vida em Jesus. O assunto que eu me propus a abordar, sabe, eu estava numa das últimas lições do trimestre, irmão Eduardo, tinha lá numa nota lá, relacionado com a pergunta evidente, a passagem de Apocalipse 14, 13. E eu lendo aquilo ali, fiquei pensando, eu já tinha sido convidado para pregar, né? Ou eu pensei, o dia que eu for convidado, e eu decidi falar sobre o assunto deste texto. Por isso, na verdade, o meu título é Reflexões sobre a Morte. Credo em cruz, vamos dizer aqui, né? Mas o que diz Apocalipse 14, 13? Bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Muito bem. Eu posso dizer, no tempo que a gente se conhece por gente, né, que o mundo nunca esteve tão envolvido em preocupação com a morte do que nos dizem que estamos vivendo. É a pandemia, é o vírus, são catástrofes, são tragédias aqui no nosso país, enchentes, matando gente, destruindo casas, não é verdade? E aliado a isso, muitos outros fatores. Então, a geração atual do mundo em que vivemos encontra-se em estado de tensão psicológica terrível. É o medo de morrer, especialmente pela Covid, né? A pandemia da Covid é o assunto que ocupa a mente de todas as classes sociais e os veículos de comunicação. A preocupação básica é o que fazer para não morrer. 3 obrigações são lembradas constantemente. Quais são? Higienização das mãos, uso da máscara. Eu estou livre aqui, que bom, né? Falar de máscara é uma coisa muito desagradável. E manter distância. Então, além disso, evitar aglomerações e ficar de quarentena, né, se tiver contraído o bichinho esse, né? Ninguém sabe até quando essa situação vai permanecer. E essas condições têm exigido grande concentração de esforços, recursos e envolvimento de profissionais da saúde. Com isso, novos métodos de sobrevivência foram adotados. E essa situação obrigou as pessoas a se reinventarem no seu trabalho, na sua maneira de ser, de ir e vir, enfim. É uma pandemia que virou um pandemônio. Essa é a verdade. Mas a pergunta é, por que toda esta paranoia, né? Essa preocupação?
porque ninguém quer morrer. É tudo pela vida. A despeito dos sofrimentos que vivemos em face da fome, desemprego, doença, todos queremos continuar vivendo. E a própria Bíblia faz uma pergunta: por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Por que morrer? Deus está perguntando, né? E essa pergunta enigmática sugere que a morte não é uma fatalidade, mas que ela pode ser evitada. Bom, aí isso é relativo também, né? Será que a morte é mesmo tão terrível assim? O que acha, Sonia? Há muitas pessoas neste mundo que têm verdadeiro pavor da morte. Negam-se a sequer falar nela. Eu conheci muitas pessoas assim. E você? O que teria a dizer sobre o assunto? Eu considero um assunto muito importante, e por que não dizer atual, dentro das circunstâncias que vivemos, né? Nos meus 83 anos, quer dizer, não bem completo, né, Lourdes? Mas é o mês de março, né? Estamos aí, 83 anos. Devo me lembrar de que não vou viver para sempre. Preciso, então, providenciar, né, um pedaço de chão em algum centro. A terra vai dizer: vem, meu filho, está chegando a hora. É a realidade. Eu não estou fantasiando. Alguém pode estar dizendo, né, credo, que coisa incrível, que coisa horrível. Mas quem pensa assim é porque nunca pensou nesse assunto. E por obrigação de ofício em meu ministério, tive que fazer muitos funerais. Em alguns deles, prevalecia calma, conformação, o devido silêncio. Já em outros, a ansiedade, o desespero era incontrolável, choro, gritos. Essas duas situações, retratadas no comportamento das pessoas, revelam maneiras opostas de considerar a morte. Para uns, a morte é um sono. Para outros, é um nunca mais nos veremos. O que pensam os irmãos, aqueles que nos assistem? A morte é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ela é real ou ela é mais imaginária? Se ela é real, é importante estudar, compreendê-la, entender como Deus vê a morte, como Deus trata a morte. E para responder essas perguntas, evidentemente, precisamos consultar a Bíblia, porque todas as coisas relacionadas com Deus, somente encontraremos uma explicação aonde? Na Bíblia. E segundo a Bíblia, a morte era um fato previsto. Concluímos, pois, que a morte não foi um acidente. Na verdade, a morte em qualquer tempo ou lugar do mundo nunca foi um acidente, mas sim uma consequência. Em primeiro lugar, deve ficar claro que Deus não é
o responsável pela morte. Lá em Gênesis 1, 28, e nós conhecemos a passagem, mas ela é própria aqui, está escrito: e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nessa declaração feita no início da história humana, fica implícito que a vida deveria ser promovida, multiplicada, conservada, não interrompida. A vida, no entanto, estava condicionada a uma disposição de escolha voluntária por parte de Adão e Eva. E isso ficou claro quando Deus disse: comereis de todas as árvores do jardim, porém não comereis da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, morrereis. Por isso que a morte estava prevista. Mas como uma consequência, não como um acidente. Essa consequência a Bíblia chama de pecado. E o resultado do pecado a Bíblia chama de quê? De morte. De morte. O salário do pecado é a morte. A pergunta então que persiste é: se a morte é um acontecimento bom ou ruim? É bom pensar nisto. Deus disse ao rei Ezequias, conforme Isaías 38, verso 1: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso soa estranho, não é verdade? Tal declaração ter sido feita pelo Criador e mantenedor da vida. Antes ele pergunta, por que morrereis? E agora ele diz: você vai morrer. A ordem de Deus ao rei Ezequias subentende que para Deus a morte de Ezequias era uma coisa boa ou ruim? Boa. Nós sabemos do episódio. Deus, através do profeta Isaías, mandou esta mensagem, essa ordem ali: põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Você não vai viver. E Ezequias se apavorou, chorou, implorou. E Deus disse: tudo bem, eu vou te dar mais 15 anos. Mas em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 25, diz assim, 24: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhe falou, ele lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá. E nós sabemos, Babilônia mandou uma embaixada, para saudar Ezequias pela recuperação da saúde, miraculosamente realizada. E lá Ezequias achou que era importante ele mostrar os seus tesouros, sua riqueza. E este comportamento foi o que causou essa censura por parte de Deus. A pergunta é: não seria melhor que Ezequias tivesse morrido quando Deus mandou a ordem? Porque muitas vezes nós questionamos, mas por que morrer agora? Tem tantos anos de vida pela frente ainda.
Muitos de nós nos inconformamos, né, no leito da morte. Por quê? Porque eu. Mas para os filhos de Deus, irmãos, não deve ter questionamento sobre esse assunto. Deus sabe o amanhã, nós não. E muitas vidas Deus tem levado ao descanso, talvez até com a morte prematura, porque sabe que se ele continuar vivendo, ele vai acabar abandonando a verdade e desviando-se de Deus. Deus disse a Moisés: sobe ao Monte Nebo e vê a terra de Canaã, que em possessão dou aos filhos de Israel, e morrerás no monte. Puxa vida, outra coisa. Então a gente se pergunta, né? Moisés estava em estado terminal na sua saúde? Não, a Bíblia não fala nada disso. Moisés tornou-se um ser abominável repentinamente? Não, a Bíblia não fala nada disso. Moisés merecia morrer? Viveu uma vida para entrar na terra de Canaã, agora na fronteira, Deus diz: não, você não vai, você vai morrer. E Deus considerou, portanto, que a morte de Moisés era uma coisa boa, e o momento era aquele. Então eu pergunto de novo: a morte é uma coisa boa ou ruim? Relembrando o texto inicial, Apocalipse 14, 13, diz: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então, diante dessa declaração, a morte é uma coisa boa e não uma coisa ruim. Para quem? Para aqueles que morrem no Senhor. Aqui está a diferença. A grande diferença. A grande diferença que pode se observar no semblante da pessoa que está no leito de morte, mas crê nas promessas de Deus, e aquele que está no leito de morte, mas não acredita nestas coisas. Você percebe no comportamento dos seus familiares. Uns entendendo o plano da salvação, só há uma preocupação, que ele esteja preparado para morrer. Os outros não têm essa esperança, eles se desesperam. Então, as manifestações terríveis assistidas em funerais. Então, a minha Bíblia diz aqui neste texto, né, que a morte é um motivo de felicidade. Talvez alguém que esteja nos ouvindo em casa está pensando: mas o pastor lá está meio... Mas veja, é a palavra de Deus que está dizendo. Nós estamos mencionando exemplos aqui. E a diferença está não no motivo que provoca a morte. Se foi um acidente, se foi um homicídio, uma fatalidade qualquer, mas sua condição espiritual quando isto acontece. Sua condição espiritual. Morrer no Senhor é morrer salvo. Morrer salvo é ou não uma coisa boa? Melhor do que isso, não existe. Morrer salvo é morrer justificado. É morrer em paz com Deus. Uma morte tranquila. Eu falei morrer em paz. Você acha que Caim morreu em paz com Deus? E Abel? Será que ele morreu em paz com Deus? Abel? E a morte de Abel foi uma morte justa?
Eu não estou perguntando se ele morreu justificado, mas se a sua morte por assassinato foi uma morte injusta. Será que os seus pais sentiram orgulhosos pela morte do filho? Evidente que não. Que idade tinha Abel? Temos ouvido hoje por parte de muitos pais, eu tenho ouvido, pais que sepultam seus filhos dizerem: isto não é justo. Os filhos é que devem sepultar os pais, e não os pais a seus filhos. Era justo para Adão e Eva terem de sepultar Abel? Eles nada mais tinham a fazer do que fazer o seu funeral. Abel foi a primeira pessoa neste mundo a morrer depois do pecado. O primeiro homicídio deste mundo aconteceu lá, com a primeira família. Eu entendo que Abel era bem jovem ainda, talvez nem tenha casado, né? E ele foi vítima do ódio de seu irmão. E eu acho que ele nem teve chance de se defender. Sua morte foi uma morte justa? Será que ele estava feliz quando morreu? Isso é um absurdo, né? Ele sentia-se feliz porque iria morrer. Deus poderia ter impedido isto. Por que não fez? Será que ele morreu no Senhor? Será que ele morreu justificado? Bem, a Bíblia diz que sim. Aí Mateus 23, 35 diz: para que sobre vós recaia, Jesus falando sobre os fariseus, os líderes judeus, recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel. Jesus afirmou que o primeiro sangue derramado sobre a terra foi o do justo Abel. A morte de Abel foi uma morte feliz, porque ele morreu no Senhor. Eu acho que a morte feliz não é para a pessoa que está com consciência. Às vezes até, sim. Porque felicidade no sentido pleno da palavra será uma realidade somente depois da morte. Muitas vezes você estou feliz, você está feliz, não estou feliz. Feliz coisa nenhuma. Porque nós estamos constantemente rodeados de perigos, tensões, preocupações, não é verdade? Um fato interessante, nos parece aceitável a ideia de que para Deus, quando as condições são favoráveis para o pecador, independente das condições, Deus permite a sua morte. Ou até determina, como no caso de Moisés, no caso de Ezequias. Porque era o melhor. A melhor coisa para acontecer àquela pessoa seria morrer. Em Hebreus 11:4, Paulo escreve: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Excelente sacrifício. O que é excelente? Qual foi o excelente sacrifício que Abel ofereceu? Excelente é perfeito, né? Podemos dizer assim, perfeito. Qual foi o excelente sacrifício que Abel ofereceu, que o tornou justo e aprovado por Deus? Como assim?
Caim também ofereceu um sacrifício, ou não? Sim, ofereceu. A diferença é que não era um sacrifício de fé. Caim não ofereceu um sacrifício de fé. Abel reconhecia-se um pecador. E como tal, precisava de alguém inocente que morresse em seu lugar para que o seu pecado fosse perdoado. Abel acreditava no sangue do Cordeiro. Ele tinha fé que este sangue o tornaria justo e justificado. Caim ofereceu o que a sua força produziu. Ele era um agricultor. Portanto, ele colocou sobre o altar os frutos produzidos pelos seus próprios esforços. Em seu sacrifício, não houve sangue derramado. Consequentemente, também não podia ser justificado. A Bíblia diz em Gênesis 4, 4 e 5, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por isso Deus rejeitou o seu sacrifício. Não houve fé no sangue do Cordeiro. Aqui está a diferença. Um episódio, portanto, trágico na vida da primeira família. 2 filhos de um mesmo lar. 2 irmãos e um mesmo conhecimento, uma mesma educação. 2 altares, mas ofertas diferentes. 2 ofertantes, um foi justificado, o outro foi condenado. 2 mortes, uma para a vida eterna e outra para a morte eterna. Segundo Hebreus 11:4, mesmo depois de morto, o testemunho de Abel, testemunho de fé, falaria. Isso é coisa significativa. Seria um exemplo positivo de fé e obediência, porque ele morreu no Senhor. Morreu no Senhor. O que diz a Bíblia de Caim? 1 João 3,12. Caim era do maligno e assassinou o seu irmão. Isso está no texto, 1 João 3,2. E por que assassinou? Pergunta. Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. A grande diferença. Aqueles que morrem do Senhor e aqueles que morrem para o Senhor. Deus rejeitou a Caim porque suas obras eram más. Por que Caim não morreu no Senhor? Porque ele servia ao maligno. Porque ele não acreditou no sangue do Cordeiro. Ele morreu perdido. Isto é o trágico. Através dos tempos até os nossos dias, somente morreram no Senhor aqueles que depositaram a sua fé no sangue do Cordeiro. Ninguém mais. Está escrito em Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Que nome é este? Mateus 1,21, disse o anjo a José, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Não há outro nome, só o nome de Jesus. Ele é a solução. Ele é a quem nós devemos apegar. Os que morrem no Senhor
seus nomes permanecerão eternamente escritos no livro da vida. Os que não morrem do Senhor terão seus nomes riscados do livro da vida. E ainda em João 3,16, conhecido nosso, diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus Cristo. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem do Senhor, disse lá em Apocalipse. Em Salmo 116, versículo 15, está escrito, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Percebeu que o que é precioso aos olhos do Senhor não é a vida, mas sim a morte? Curioso, né? Porque enquanto você está em vida, você pode abandonar a verdade. Agora, se você morreu no Senhor, depois da morte, nada muda. Nada mais vai acontecer, a não ser a ressurreição e a vida eterna. Em Eclesiastes 7:1 está escrito, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Curioso, né? O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. E no verso 2 diz assim, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela casa do luto se vê o fim de todos os homens. E os vivos que eu tome em consideração, porque vão morrer também. Agora, como estarão quando morrerem? Preparados para morrer no Senhor? Enquanto estamos vivos, não devemos esquecer que a morte é inevitável. Apesar de que nós muitas vezes não gostamos de pensar isso. Mas como pessoas sensatas que o cristão deve ser, ele não deve esquecer essa realidade. Diante do quadro da morte, muitas lágrimas são derramadas, pois é o momento final da existência de alguém. Não teremos mais a sua companhia. Sua cadeira estará vazia dali para frente. Sua voz não será mais ouvida. Haverá um vazio insubstituível. Quem não se emociona diante de tal quadro? A casa do luto se transforma num lugar de extrema tristeza. Eu tive presente no funeral do meu pai. Eles moravam no Rio Grande do Sul e eu estava cursando a faculdade de teologia no IAE. Isso aconteceu no ano de 1967. Meu pai tinha 66 anos. E esse cenário do funeral do meu pai está vividamente na minha mente, na minha memória. Eu lembro que ele dizia, quando eu morrer, eu quero que Deus me leve rápido. Eu quero morrer de repente. Eu não quero ficar sofrendo numa cama. Certamente Deus ouviu a oração dele, né? Porque ele morreu de um infarto violento, né? Onde estava, serrando uma acha de lenha, ele caiu para trás, com a serra na mão, e ali ficou. Eu só lamento que não tinha ninguém por perto. Só foi ser descoberto 3, 4 horas depois. Um agregado que morava ali, não viu mais barulho, saiu à procura dele. Estava lá debaixo de um cinamomo, deitado na grama. Fim da história, né? Muito triste, sem dúvida.
minha mãe, certamente viúva, estava morando com a filha em Campo Grande, Mato Grosso. Eu já estava aposentado. E com a esposa fomos visitá-la, a minha mãe, e a irmã também. Ela estava com 103 anos. Mas só andava em cadeira de rodas. Não falava. Mas o curioso é que o seu rosto não revelava nenhum sofrimento. Seu semblante não mostrava nenhuma reação. Quando se falava com ela, ela só ficava olhando. Olhos limpos, azuis, brilhantes. Uma face serena. Dava uma angústia, porque a gente queria dizer, falar, perguntar. Não conseguia. Ela olhando você e acompanhando. Nenhuma ruga no rosto. Nessa ocasião, quando estávamos lá, minha irmã descobriu que ela estava com uma perna engangrenada. Levada de imediato ao pronto-socorro, onde o médico disse, a única solução agora é amputar a perna. Que coisa terrível. E ficou por conta dos filhos decidir. Uma decisão muito difícil, extremamente difícil. Não deu para perguntar se ela estava preparada. Não deu para perguntar se ela queria morrer, se ela queria que amputasse a perna ou não. Se não amputasse a perna, a gangrena atacaria o corpo e fatalmente ela morreria dentro de não sei quanto tempo. Se amputasse, havia uma chance de ela sobreviver. Mas com 103 anos, né? Inválida. O caso era urgente, não havia tempo a perder, porque a gangrena estava avançando. E nós tínhamos que decidir. Oramos. Decidimos pela amputação. Mas na noite daquele mesmo dia ela faleceu. A amputação foi aqui em cima. Nossa decisão foi certa ou errada? Meu pai e minha mãe morreram no Senhor? Não sei. A morte deles foi preciosa aos olhos do Senhor? Eu tinha 1 ano de idade quando eles aceitaram a verdade adventista. Portanto, há 82 anos. A morte é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Por que ter medo da morte? É justo para um cristão temer a morte, ter medo da morte? Não seria isso uma falta de fé? Não seria isso duvidar do poder do sangue de Jesus? Não seria isso duvidar da palavra de Deus? Jesus disse a uma mãe viúva, cujo único filho havia morrido, não chores, não chores. Ele tinha coisa melhor para oferecer. E assim o fez, ele ressuscitou aquele menino. Para a irmã de Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a diferença dos que morrem no Senhor. Crerem nisto. E nós precisamos estar preparados para isto. Por que não?
Diante dessa declaração de Jesus, não devemos ficar angustiados e desesperados por causa da morte. Angustiados devemos ficar, sim, se estivermos longe de Deus, afastados dos caminhos de Deus. Angustiados se não acreditarmos no sangue do Cordeiro, se rejeitarmos tão grande salvação. E as pessoas que morrem no Senhor são bem-aventurados por dois motivos. Apocalipse 14, 13. Diz, elas vão descansar. Descansar de suas fadigas. Irmãos, não há descanso enquanto estamos vivos. Só depois da morte é que descansamos. Não há mais preocupação. Não há mais labor físico, também não há mais preocupação mental. Desde o momento em que temos consciência da hostilidade do mundo em que vivemos, seus perigos, por exemplo, né? Acidentes, doenças, agressões, intempéries, etc. Suas necessidades físicas, de quem está vivo, né? Alimentação, vestuário, abrigo. Problemas psicológicos como ansiedade, medo, irritação, frustrações, decepções, incertezas, desânimo, depressão e assim por diante. Desde o momento em que temos consciência destas coisas, nós não temos descanso. Esta avalanche de situações adversas que geram fadiga já não existe mais para aquele que dormiu do Senhor. Porque agora começa o descanso. Por outro lado, a influência de seu testemunho de vida é tão positivo que produzirá frutos para o reino de Deus. E os reflexos de uma vida com Deus podem agora influenciar outras pessoas a andarem com Deus também. Por exemplo, quantos de nós hoje não nos inspiramos no testemunho de vida de heróis da fé que há muito já faleceram, como Moisés, Elias, José, Daniel, Jesus, Paulo, Ruth, Esther, Lutero, Ellen White e tantos outros. Homens e mulheres que morreram no Senhor e que hoje são lembrados e reverenciados por milhões de pessoas, deixaram um legado de valor incalculável que só a eternidade poderá revelar. Então, a morte não é uma coisa tão ruim como imaginamos. A morte é uma coisa boa, desde que estejamos preparados para ela. Ser fiel até a morte, Apocalipse 2:10, e dar-te-ei a coroa da vida. Fiel até a morte. Depois da morte, não há mais necessidade de preocupação. A preocupação está enquanto estamos vivos. 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo tinha consciência da morte, mas que ele tinha cumprido a sua missão. Estava preparado. A sua recompensa estava reservada. Que fé, né, irmão Marcelo? Que fé. Que segurança. Sofreu a morte violenta, foi decapitado. Mas ele morreu no Senhor. Bem-aventurados que morrem no Senhor. Ellen White, escrevendo para algumas pessoas dos seus dias, que estavam muito enfermos, ela diz, anjos ministradores estão ao nosso redor, dando-nos a beber da água da vida. Há um compromisso daquele que é a ressurreição e a vida, no sentido de que os que dormem em Jesus, o Cristo os levará com ele da sepultura. Se for a vontade do Senhor, uma outra citação, que venhas a falecer, dizendo ela para uma pessoa muito amiga, deve sentir ser teu privilégio
confiar todo o teu ser, corpo, alma e espírito, às mãos de um Deus justo e misericordioso. Quero que cesse de pensar que o Senhor não te ama. Crê simplesmente em seu amor e toma-o em sua palavra. Coisa maravilhosa para alguém que estava no leito da morte. Com outra citação, ela diz: olha para Jesus, confia em Jesus, quer vivas, quer morras, Ele é o teu Redentor, Ele é o nosso doador da vida, escreveu ela. Se adormeceres em Jesus, Ele te fará ressurgir do sepulcro para uma gloriosa imortalidade. O nome dessa pessoa era Mariana, e ela diz: Mariana, se partires antes de mim, havemos de reconhecer-nos mutuamente lá, nos céus. Veremos como somos vistos, e conheceremos como somos conhecidos. Fisionomia vai continuar a mesma. Simplesmente deixa a paz de Cristo penetrar em tua alma. Sê fiel em tua confiança, porque Ele é fiel em sua promessa. Queridos irmãos e amigos, espero que essas reflexões possam trazer ânimo para aqueles que estão desanimados ou apavorados com a iminência de morrer. Lembre-se, felizes são aqueles que morrem no Senhor. O que precisamos estar preparados, não é verdade? Então vem a pergunta importante: como está a nossa vida com Deus? Como estás com teu Deus? Nós vamos ouvir um hino agora, de um quarteto. Vamos pensar. Talvez apareça a imagem aqui, mas não me preocupa com a imagem. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Apenas ouça a mensagem. Reflita na letra. Ela é sumamente importante para todos nós. A diferença, quando chegar o nosso momento de deixar esta vida, é como estaremos com o nosso Deus. E isso pode ser hoje, amanhã, depois, só Deus sabe. Que a nossa decisão nesta noite seja estar em paz com Deus. Porque todos nós, com certeza, queremos morrer no Senhor. Porque esses haverão de receber a vida eterna. Levantemo-nos para a oração final. Amado Deus e Pai, nosso grande Salvador, obrigado, Senhor, pelos conselhos e exortações de Tua Palavra, trazendo ânimo a todos nós, que entendemos que a nossa vida é limitada e um dia chegará ao seu fim. Que a Tua graça seja abundante sobre todos. Todos, Pai, que estão aqui e os que estão em casa, que estão assistindo a esta mensagem, para que não nos apavoremos quando a morte se aproximar, mas que estejamos serenos e confiantes que o sangue do Cordeiro vai fazer-nos um dia voltar à existência para toda a eternidade. Despede-nos com Tua paz, leva-nos em segurança aos nossos lares, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.